Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Olhando para o tema, seguindo e permanecendo em Cristo Jesus, Nosso Senhor, em tempos angustiosos, parece que a Igreja de Cristo nunca enfrentou dificuldades e problemas. Mas muitas vezes a gente estuda e a gente busca no Senhor aquilo que realmente Deus tem para nós no nosso reunir. E o que a gente tem aprendido aos poucos, muito devagar, pela nossa própria debilidade espiritual, é que Deus tem uma palavra própria para aquele local, para aquele momento, naquela hora, onde o Espírito Santo deve ser ouvido. Então, aos poucos, nós temos aprendido que muitas vezes nós preocupamos tanto com o modo que nós vamos falar, ou todo conhecimento bíblico, e nós esquecemos da voz do Espírito Santo de Deus. Então que Deus realmente, irmãos, enquanto estou vendo aquele tema, simplesmente veio ao meu coração, coisa que para nós pode ser uma coisa tão simples, mas se a nossa vida não estiver fundamentada no principal, todas as outras coisas, elas serão comprometidas. Então o principal sempre vai ser o principal. Aquele homem, Lucas, que cavou profundamente até chegar à rocha. A hora que ele chegou à rocha, ele pôde construir. Irmãos, todas essas dificuldades não vão derrubar a casa, quando nós estamos pautados no fundamento, e ali no capítulo 7 de Mateus fala sobre obediência, aquele que ouve e obedece. Então ele constrói a sua casa sobre a rocha. Virão angústia, tribulações, perseguições, problemas, dificuldades. Isso nós temos. Jesus foi claro, ele diz: olha, no mundo passais por aflições, mas presta atenção, não é para você viver desanimado, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E é um dos aspectos que nós vamos tocar em 2 palestras, é o aspecto da humanidade de Jesus e como Jesus viveu, como homem, e que ele passou para nós. 1 João capítulo 2, 6, ele vai dizer assim: aquele que permanece em mim deve andar como andei. Aí se você olhar assim e falar assim: mas Senhor, o Senhor falou para eu andar como o Senhor andou, mas o Senhor é Deus. E Jesus vai dizer assim: mas eu fui 100% homem. E como homem, você deve andar como eu andei. E nós vamos ver justo esse aspecto, não hoje, o aspecto, como é que Jesus andou, como ele andou como homem. Porque muitas vezes nós ficamos olhando Jesus, mas Jesus é Filho de Deus, e é, Ele é o único Salvador, e é. Mas esse Deus, Ele se encarnou. Nós vimos a sua glória, e Ele veio cheio de graça e de verdade. Ele foi 100% homem. E como homem, 100% homem, que venceu todas as dificuldades e muitas mais do que nós imaginamos, Ele diz: eu venci. Agora vocês também. E por isso que nós vamos ver como é que é a vida de Jesus, porque que Jesus foi desse jeito. Mas hoje eu gostaria de pegar Mateus 16, 17, irmãos, para nós firmar, termos o fundamento nas nossas vidas. Lá no Salmo 11, não precisa ler, pode ficar aí. No Salmo 11 diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Isso quer dizer o quê? Nós precisamos trazer Cristo no lugar que Cristo deve ocupar e deve ficar. Porque do modo do outro, irmãos, há um declínio espiritual
geral, há um estado de mudança espiritual, mudança de foco, toda aquela devoção, fidelidade, disposição para sofrer está em declínio. Se você fala assim, você precisa sofrer por causa de Cristo, está em declínio, eu não quero. Falar em sofrer, eu estou saindo fora. Há uma mudança de perda de padrão da verdadeira medida, que é Cristo, que é o único padrão, é a nossa única medida. A estatura de varão perfeito, esse é o nosso alvo. Nós perdemos o que é essencial e nós ficamos naquilo que é secundário. Então nós ficamos muito vulneráveis aos intempéries que nós enfrentamos, e todos vão enfrentar. Todos aqui um dia batem na porta, tribulação, angústia, vai ter. Ou é pessoal, ou é conjugal, ou é familiar, ou é na assembleia, ou no mundo. Nós vamos ter. Mas, amados irmãos, se nós não termos nossos pés solidificado naquilo que é a única rocha inabalável, inquestionável, imutável, eterna, que é Cristo, aí então, irmãos, nós vamos ficar vulneráveis. E nós temos comentado aqui, nós estamos tão vulneráveis, no geral, que quando foi na eleição passada, as igrejas começaram a orar e clamar que vai mudar o governo, nós vamos perder segurança, nós temos que nos cercar, porque eles vão destruir a igreja, vão acabar com a igreja. Irmãos, nós vamos chegar lá, que igreja é essa? Agora tem outras decisões lá, olha, agora vai voltar outra vez, e todo mundo diz, irmãos, a igreja não tem noção da sua natureza, não tem noção do que ela é e quem é o Senhor da igreja. Não existe nenhum poder desse mundo que pode, irmãos, pode fazer alguma coisa para a igreja de Deus em Cristo Jesus que não fosse permissão de Deus para purificação. Então a soberania de Deus nunca mudou. O que mudou é a nossa confiança nos homens, nos governos, nas circunstâncias, nas pessoas. Então mudou. Então ela perdeu o foco, há um declínio espiritual. Então você falar de Cristo, falar da cruz hoje é problema para a própria cristandade. A gente tem isso daí muito no nosso relacionamento do trabalho. Porque o irmão Toze falou uma coisa que eu li há muitos anos, eu guardei aquilo. Ele disse, se alguém contar um problema para você, você não mostrar a cruz de Cristo como solução, você é a pessoa mais infeliz do mundo. E é mesmo. O que nós podemos dar para as pessoas se não for Cristo crucificado e ressurreto? Não temos nada. São vãs filosofias. E quando nós começamos a falar de Cristo, fechou. E muitos não voltam mais. Cristandade sem Cristo. Então nós precisamos, amados irmãos, firmar nossos passos nos fundamentos. Porque a questão é aonde nós estamos olhando, para quem nós estamos olhando, de quem nós dependemos, quem é a nossa segurança, quem nós somos e qual o propósito que nós estamos aqui. Se nós não tivermos essas coisas muito claras, irmãos, fatalmente nós vamos entrar numa crise, como nós vemos hoje. Então preste bem atenção, há uma mistura espiritual daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. As pessoas estão misturando coisas. Onde está a consagração, a santificação? Onde está a retidão, a adoração? Onde que estão essas coisas? Então nós precisamos voltar ao fundamento. Todas as cartas. Tem o irmão T.A. Sparks, ele tem um estudo sobre a cruz. Pode pegar lá. Ele vai dizer, em cada carta, você vai ver voltar para a cruz.
que é o Evangelho de Jesus. Porque do modo outro, nós somos tendentes a sair do Evangelho de Cristo. Por isso, amados irmãos, nós temos que firmar os passos naquilo que é de Deus. Então, quando eu estava estudando, vendo isso daí, então tem uma carreira definida, mas sabe quem é? Nós estamos no reino, irmãos. O reino de Deus é Cristo. Então, quando você pega na relação entre Cristo e a igreja, entre marido e mulher, ele coloca cheio do Espírito Santo. Porque não é como viver essa vida cristã se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Talvez a pessoa que mais nós menosprezamos é o Espírito Santo. Por isso, quando você vê as 7 igrejas, ouça que o Espírito diz à igreja: eis que estou à porta. Onde que ele está, irmãos? Do lado de fora. Do lado de fora. Então nós precisamos voltar ao fundamento. E aqui está. 13. Indo Jesus para os lados, que é do Monte Hermão, de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outro Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós... E aqui é a primeira pergunta que eu e você nós temos que responder, mas não é responder na teoria, mas ter um relacionamento pessoal, vivo, experimental com esse Senhor, porque senão nós seremos superficiais espiritualmente. E ele vai dizer: que dizeis vocês? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmãos, aqui ele definiu tudo, porque o fundamento de tudo é Cristo. Todas as outras coisas na nossa vida, seja em qualquer aspecto, ela vai emergir daqui, da pessoa e obra de Cristo. Aqui ele está dizendo justo isso, que Cristo é o fundamento, Ele é o cabeça, e não tem outro cabeça. E imediatamente Jesus disse: olha Pedro, quem revelou a você? Não foi sangue, não foi carne. Quem revelou foi meu Pai, porque as coisas de Deus são por revelação de Deus. Irmãos, como nós estamos precisando de revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Não é conhecimento, irmãos. Hoje você tem facilidade, você pode ser um maior pregador que você imaginar, porque você tem tudo na mão. Os maiores avivamentos da igreja, o irmão tinha isto na mão, mas os joelhos estavam no chão. Dependência do Senhor e da condução do Espírito Santo. Hoje nós estamos dependendo do grego e hebraico, isso é bom, mas cuidado. Eles nem sabiam grego e hebraico, e nós estamos lá. Preste atenção, toda a suficiência Deus está na sua palavra. O problema é que o conhecimento ele tem uma capacidade de encher a nossa mente e nos acharmos que nós somos espirituais. Isso é um engodo, Olha o engodo de Satanás no Éden. Vocês vão ter conhecimento do bem e do mal, conhecimento. Mas conhecimento sem árvore da vida. Conhecimento sem árvore da vida é morte. Você pode ter todo o conhecimento, mas se não levar você a Cristo como cabeça, não valeu nada. Você perdeu o seu tempo. Então imediatamente, tu és o Cristo, o Filho de Deus, homem. Já definiu tudo. Ele é verdadeiramente o enviado de Deus. Ele é Deus e ele é homem, porque é o Deus encarnado. E ele vai dizer assim: também eu te digo. Daí Barjonas, ele diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, você é um pedregulho,
Você sabe o que é? Você é uma sarça, que é um arbusto do deserto que não vale nada. Mas esse fogo que não queima, isso sou eu. Você é um arbusto, como fez com Moisés. É uma sarcinha, é uma coisa comum. O que é extraordinário, o que não é comum sou eu. Tu és Petros, é uma pedrinha. Agora preste atenção, ele vai dizer assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, quem é? Sou eu, o Cristo, Filho do Deus vivo. Sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, a igreja está sendo edificada no terreno do inimigo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está no poder do maligno. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então está edificado no terreno do inimigo. E essa igreja edificada no terreno do inimigo, ela tem só uma função: glorificar o seu rei, o seu Senhor. Mostrar o que realmente é luz para as trevas. Resplandecer como luzeiros nesse mundo tenebroso. Irmãos, será que nós podemos avaliar e ver que a situação nossa hoje, nós podemos dizer: ó, me siga, eu estou seguindo a Cristo. Me siga como pessoa, como marido, esposa, filho, pais. Me siga, porque eu estou seguindo a Cristo. Isso é a realidade espiritual, irmãos. Quando você pega Efésios 5, quando ele fala: não embriagueis com vinho, cheio do Espírito Santo, você vai ver o que é visão celestial, o céu na terra. Porque ele está falando de Cristo e a igreja, e trazendo uma realidade entre o marido e a mulher. Mas ele não para por aí, ele traz a realidade entre pais e filhos, entre patrões e empregados. É uma realidade celestial, é um outro reino. Não é esse reino, os parâmetros são totalmente diferentes. E ele fala: eu edificarei a minha igreja. Sabe quando Deus edifica a sua igreja? Quando Ele é o cabeça. Colossenses capítulo 2, versículo, acho que capítulo 1, 29, 2, 29, 19. Se Ele é o cabeça, Ele edifica a sua igreja. Se Ele não é o cabeça, nós edificamos. Irmãos, que tragédia. Que tragédia. Porque a igreja é dele, o corpo é dele, e tudo é dele, e é para ele, e é para a glória dele, e tudo subsiste nele, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Somente é ele, aleluia, glória a Deus, é ele. Ele é o Senhor da igreja. Todas as tempestades, irmãos, as dificuldades, elas são uma bênção para nós. Talvez esteja falando assim: esse cara é louco, está falando que a tribulação, a angústia é uma bênção? É uma bênção. É uma bênção. Porque a fé é provada através das provações. E também, irmãos, a maturidade, o crescimento espiritual é através das provações. É o único modo de Deus nos quebrar. É através da sua palavra, que é viva e eficaz, e através das provações. Graças a Deus pelas tribulações. Por isso Tiago vai dizer: olha, tendo por grande alegria passar por várias provações. Mas que isso? Você está falando para eu ter alegria por passar a provação? Tem alegria. Porque você está nas mãos de um Deus amoroso, gracioso, que ama você. E que Ele pega a sua palavra de Deus, que é viva e eficaz, é como espada de dois gumes. Essa espada não está na minha mão, na sua, está na mão dEle, graças a Deus. Ele trabalha como um Pai amoroso, para nos formar como o seu Filho bendito. É um trabalho de Deus na nossa cruz, na nossa vida. A igreja, ela precisa enxergar quem ela é. Aí, irmãos, ele continua. Então o primeiro fundamento é Cristo, sua pessoa e obra.
O segundo fundamento é a igreja. É a igreja. Não é igreja para ir pela igreja? Absolutamente não. A igreja só tem sentido, irmãos, porque tem o terceiro fundamento, que é a cruz. A cruz. Por isso Paulo pode dizer, aqueles irmãos de 1 Coríntios, brigando, eu sou seguidor desse, daquele, e aquela coisa toda, aquela criancice toda, baseando em homens, seguindo homens. Ele vai dizer, olha, eu não quero saber nada, entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Você tem que mudar o foco. O foco é Cristo. E ele vai dizer, olha, a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas para nós é o poder de Deus. Não tire os olhos da cruz. Por isso tem aquele hino, à sombra da cruz sempre me glorio. Que maravilha. A nossa glória está lá. Paulo pode dizer, Gálatas capítulo 6, 14, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Irmãos, onde nós temos gloriado? Na igreja? Não. A igreja só é igreja porque existe a cruz. A igreja só é igreja porque Cristo é o cabeça da igreja. Senão não é igreja. É qualquer outra coisa, mas não é a igreja de Cristo. E ele vai dizer assim, dar-te as chaves, ao 16. Não vou entrar nesse aspecto, vou no 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas dores dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, isso aqui é o evangelho. 1 Coríntios 15, Paulo fala assim, olha, eu preguei o evangelho para você, que Cristo Jesus morreu por nossos pecados, no terceiro dia ressuscitou, é o evangelho. O evangelho é Cristo, não é uma invenção, é Cristo. Qualquer outro evangelho que não prega Cristo crucificado e ressurreto, não é evangelho. O que nós temos hoje é um cristianismo sem cruz, é um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo do homem, não de Deus. E nós vamos ver aqui Pedro, através de Satanás atuando na vida de Pedro para mudar o foco. Irmãos, nós precisamos entender e levar a vergonha da cruz. Não tem medo. Olha Timóteo. Timóteo estava vacilando. Segunda carta de Timóteo. Vacilando. A dificuldade era grande, muita. Uma geração, que é a última geração, você vê lá em 2 Timóteo capítulo 3, fica estarrecido dentro da igreja, que tem forma de piedade, mas nega o poder. Irmãos, aonde que está o poder de Deus? O poder de Deus está na cruz, na ressurreição de Jesus, mas nega o poder. E Paulo vai dizer, Timóteo, tenha uma consciência pura, tenha uma fé sem fingimento, não seja covarde. Deus deu o dom para você de poder e moderação. Você tem a unção do Senhor. Vai dizer, Timóteo, não saia do evangelho, não saia, fica firme naquilo que você aprendeu, porque eu sei quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito. Eu sei. Fica firme. Quando Jesus fala da cruz, terceiro fundamento, que é a cruz de Cristo, amados irmãos, é local de redenção, é local de comunhão. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Irmãos, este é o evangelho sem Cristo. Satanás tem ganho vantagem diante do povo de Deus, porque tem afastado o povo de Deus da cruz. Tem afastado o povo de Deus da cruz. Ah, irmãos, a
cruz é central na nossa vida. Se Cristo é central, a igreja, não existe igreja sem cruz. E Deus nos chama a igreja agora a levar a cruz. E nós vamos ver o que quer dizer isso. Então, meus amados irmãos, nós temos uma rocha eterna, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Agora nós temos uma rocha fendida. Essa rocha fendida, irmãos, aonde naquela cruz abriu o lado de Jesus e saiu sangue e água. Sangue é redenção, a água é purificação. É tudo que nós precisamos. Jesus voltando se disse a Pedro: arrete-me, Satanás. Irmãos, tudo que vai contra a pessoa e a obra de Cristo, a obra da cruz, é de Satanás. É de Satanás. E ele vai usar quem? Pedro. Onde Deus usou Pedro para dar uma maior revelação: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Imediatamente Satanás vai o quê? Pegar a mente de Pedro. Porque a nossa luta é na nossa mente. E Pedro vai dizer: não, Senhor, tenha compaixão de ti e de mim. Afinal, quando o Senhor for lá, não vai morrer nós também. Nós não tem problema. Tenha compaixão de ti. E tem compaixão de nós. Talvez Pedro estivesse preocupado mais com eles do que o próprio Senhor. Mas imediatamente, irmãos, Deus não trata as coisas de Satanás com brincadeira. Deus é incisivo em relação às coisas de Satanás. E ele vai imediatamente vai dizer: tu és, disse Jesus voltando, se disse a Pedro: arreda-te, Satanás, para trás, Satanás, tu és para mim. Eu falei assim: não é para a igreja, Oswaldo? Para Cristo. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então todo cristianismo, todo evangelicalismo sem Cristo, irmãos, quem está por trás? Satanás. Satanás. Então nós vemos aqui a centralidade da cruz de Cristo, que as pessoas fogem da cruz. E quando você apresenta a cruz de Cristo, as pessoas não querem. Eu tenho uma boa religião, eu tenho Deus, eu creio em Deus, eu frequento uma religião. Irmãos, preste bem atenção, a igreja é de Cristo, Ele edifica a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o Senhor da igreja. Por isso nós estamos aqui, irmãos. Vai dizer: aqui nós não temos ovelha condecorada. Temos, irmão Gerson? Não temos. Aqui nós temos ovelhas. O que Deus tem é um pastor condecorado, porque ele venceu, tudo está consumado. Mas ovelha, irmãos, não. Somos ovelhas porque o pastor deu a sua própria vida pelas suas ovelhas. Então nós não temos o maioral, absolutamente nada. Por isso não podemos fazer, e não fazemos. Quem vai pregar agora é o irmão Gerson, que fez isso, foi curso de PhD, doutor em divindade. Isso não vale nada para Deus. Deus olha aquela viúva e deu tudo que ela tinha. Ele falou: olha lá aquela mulher. Olha aquela mulher e fala: Senhor, minha filha está tremendamente doente. Jesus fala: eu não vim para vocês, eu vim tirar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aí falou: Senhor, o que cai da mesa, as migalhas, nós comemos, somos saciados. Jesus olha para ela, não olha para os seus discípulos.
Olha, fé é igual essa mulher que não tem. Sabe o que ele falou para os seus discípulos? Homens de pequena fé. É um relacionamento pessoal com esse Cristo crucificado e ressurreto. A cruz é a marca do Filho de Deus. A terceira coisa, eu não vou entrar na segunda coisa aqui do homem. Ele falou, ó, ele vai dizer assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, e a si mesmo se negar, tome sua cruz e siga-me. Irmãos, não vou entrar isso aqui em detalhes, só vou dizer uma coisa aqui, o que ele está querendo dizer aqui é uma coisa só, convém que Cristo cresça, e vocês desapareçam. É vida psique, zoe, está tudo certo, mas no fundo ele está dizendo, olha, presta atenção, você tem que desaparecer, você tem que tomar sua cruz, negar você mesmo, tomar sua cruz dia a dia e me seguir, porque ninguém pode seguir os meus passos se não levar a cruz e negar você mesmo. Não pode, não pode. O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos enchendo de termos na nossa cabeça. A nossa cabeça tem que estar cheia de Cristo, porque a Bíblia toda fala de Cristo, não tem outra pessoa. E falar de Cristo sem falar do Espírito Santo, nós estamos equivocados. Gênesis capítulo 1, Deus lá no princípio estava lá. Deus fez o céu e a terra, e imediatamente Satanás vai lá, tornou-se vazia, em trevas, sem forma. Mas diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus pairava. Nada está fora do controle de Deus. Termina Apocalipse 21, o Espírito dizendo para a noiva, vem, e quem quiser tome de graça a água da vida. E nós queremos ficar com a letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Oh, presta atenção, amados irmãos. Nós vamos ver outra hora. Jesus só fez o que ele fez como homem, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele nunca ia cumprir aquilo. E nem eu e você vamos cumprir o propósito de Deus para nossas vidas, se não for cheio do Espírito Santo. Mas nós deixamos o Espírito Santo do lado. Nós ficamos com grandes teorias, grandes mensagens, mas nós deixamos o Espírito Santo trabalhar nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vontade. Não deixamos. Por isso aquelas 3 colocações: ó, resistis ao Espírito Santo, não apagueis, não entristeçais. Você imaginou que Deus, o coração de Deus, você imaginou? Deus se entristece, o Espírito Santo entristece, porque Ele não pode fazer aquilo que Ele veio para fazer, que simplesmente, amados irmãos, é nos conformar à imagem e semelhança do próprio Filho de Deus, porque é Ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. É obra dEle e somente dEle. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. É uma obra sobrenatural, é uma obra celestial. O Espírito Santo de Deus foi enviado. Jesus derramou o seu sangue na cruz, e Deus derramou o seu Espírito para a igreja, para que a igreja fosse cheia. O que marca uma vida do crucificado é uma vida cheia do Espírito Santo. Não são os nossos grandes conhecimentos bíblicos, mas o conhecimento experimental aos pés de Jesus. Nós precisamos voltar aos fundamentos, irmãos, senão nós vamos nos perder. E se não for nos fundamentos, irmãos, qualquer tribulação, qualquer indústria vai nos desanimar. A igreja da Galácia, vocês começaram bem. Quem feitiçou vocês? Vozes. Vamos voltar para o judaísmo.
Olha a igreja, os irmãos de Hebreus. Vozes. Por isso que ele vai começar com Cristo. Por quê? Porque do modo ou outro, irmãos, nós perdemos a visão de Cristo. E perder a visão de Cristo, acabou a igreja. Porque a igreja é Cristo. E Cristo é a igreja. Porque é o corpo dele. É para expressar ele. Mas vou no 17, irmãos. Que aqui está o reino. Algumas coisas em relação a isso. Depois de tudo isso, ele vai dar a visão do reino. Por quê? É a visão do reino, irmãos, que é o próprio Senhor edifica a igreja. Se nós não temos visão do reino, nós temos dificuldades. Irmãos, será que nós temos plena consciência que somos peregrinos em terra estranha? Somos estrangeiros? Ou o mundo olha para nós e fala assim, não, ele não é estrangeiro, ele fala a nossa língua, ele veste como a gente veste, ele se comporta como a gente comporta, ele não é estrangeiro. É como se eu fosse lá num país totalmente diferente, aí eu falo a língua deles, eu visto do jeito que eles vestem, eu como o que eles comem, eu vivo do jeito que eles vivem. Eles vão olhar e falar assim, não, você não é estrangeiro, você é daqui. É isso que o mundo está falando. Não é, amados irmãos. Está totalmente equivocado. A Bíblia diz, somos peregrinos e estrangeiros em terra estranha. Aqui não é o nosso lar. Mas diante do reino de Deus, Efésios capítulo 2, vai dizer, vós não sois mais peregrinos nem estrangeiros. Porque agora vocês ganharam vestes de justiça. É um outro povo, é outra filiação, é um outro destino, outro propósito, totalmente diferente. Agora ele traz a realidade do reino aqui para nós. Ele vai falar duas coisas, irmãos, que devem marcar a nossa vida, seguindo e permanecendo em Cristo Jesus, nosso Senhor, em tempos difíceis. Cristo, a igreja, a cruz, o reino. Se eu perder esses fundamentos, irmãos, nós vamos basear em quê? Aí ele vai dizer assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Lemos que levou consigo Pedro, Tiago e João. Se você ler 1 João 1, de 1 a 4, irmãos, a descrição que João faz. A descrição que João faz é Apocalipse capítulo 1. Desse Senhor. É tremenda. Então ele faz essa colocação aqui maravilhosa. A visão do reino é para a edificação da igreja, porque Jesus é a figura central. Tudo que ocupa o lugar de Cristo na nossa vida pessoal, conjugal, familiar, assembleia, trabalho, está fora do projeto de Deus. Como é difícil nós entendermos isso. Há um clamor do coração de Deus, irmãos. Há um clamor do coração do Senhor. Olha Jeremias 2. Vocês eram minha noiva. Vocês tinham afeição a mim. Vocês eram devotados a mim. Que injustiça cometi contra vocês. Vocês já não me consultam. Você, o sacerdote, não me consulta. Depois ele vai dizer, pasmem céus, pasmem, anjos, pasmem. Os idólatras não trocam os seus ídolos, mas o meu povo trocou a minha glória eterna
invisível pelas coisas visíveis. Deixaram o manancial de água viva, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Irmãos, toda a nossa segurança está no manancial de água viva. O salmista diz assim: todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor, em qualquer aspecto, todas. E no capítulo 6 vai dizer: olha, a palavra de Deus diz assim: nós não ouviremos. Buscai as veredas antigas, andai nela, nós não andaremos. Irmãos, parece que você olha isso aqui e fala assim: não, Oswaldo, isso aqui foi aquele povo. Não é, amados irmãos. Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus e nós não obedecemos, nós estamos falando a mesma coisa. Não vou andar, eu não quero te ouvir. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Só que lá eles verbalizavam, diziam: não, eu não vou andar. Então preste bem atenção, amados irmãos. A visão do reino é a visão Cristo como cabeça da igreja, a igreja como seu corpo, e a cruz central da igreja. Aí diz assim: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecera como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Irmãos, eu não tenho nem ideia o que os dois estavam falando. Você pode imaginar um monte de coisa. Talvez Moisés, eu falei: Senhor, é o Senhor aquela sarça ardente? O Senhor aquele cordeiro que foi passado na porta e foi discorrendo? Elias falando dos profetas. Mas preste bem atenção, irmãos. O texto continua: e eis que lhe apareceu, depois diz: então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra para Elias. Irmãos, não cabe 3 tendas, somente uma. Porque Moisés e Elias vão falar de Cristo e vão apontar para Cristo. E todas as figuras e tipos que nós vemos no Velho Testamento vai falar de Cristo. Quem traz a revelação, por isso ele é um precursor, João Batista. Quando João Batista olha para Jesus, diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava a realidade de tudo que foi falado no Velho Testamento. Ali estava a realidade. Aí ele diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa o envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me tenho todo prazer. Bom, em quem Deus tem todo prazer? No seu filho. Então tudo que o filho fala, Deus tem prazer. E ele vai dizer assim: olha, a ele ouvi. Isso quer dizer, assim é o governo dos céus no meu reino. No meu reino há um governo, e quem governa é a palavra de Deus. É o meu filho, ele é o verbo encarnado. A ele ouvi. Vocês ouviram os profetas, ouviram Moisés, ouviram tudo. Todos eles vão falar de mim. Ouça ele. E ouvindo-as, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus. Que toque maravilhoso, Senhor. Irmãos, o toque de Jesus. Jesus simplesmente foi lá, tocou, foram tocados, tocou neles. E é o que a palavra de Deus diz assim: erguei-vos e não temais.
Então eles levantando os olhos, e aqui está, irmãos, a visão. Abraão. Chega ele, Ló, fala, bom, escolha aí, Ló, o que você quer. Então Ló vê a campina, né? Bom, aqui tem uma pastagem maravilhosa, o meu gado vai dar uma boa grana. Aí Deus chama Abraão. Abraão, levante os olhos para o céu, porque a realidade é celestial, não é terrena. Olha a vida de Abraão e olha a vida de Ló. Levante os olhos para o céu. Colossenses 3 vai dizer assim: se já ressuscitaste com Cristo, pensai, buscai nas coisas lá de cima, onde Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E ele diz, a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. E ele diz, Cristo que é a nossa vida, quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele, aleluia. Ah, irmãos, Ele é a nossa vida. Ele agora precisa ser tudo em nós, em tudo. Esse é o trabalho da cruz em nossas vidas, é o caminho da cruz. Há uma necessidade urgente de nós levantarmos nossos olhos para o Senhor. É urgente. Levanta os olhos para o Senhor. Levantando-se os olhos, diz o texto, diz assim, por cima, erguei-vos. Então, levantando os olhos, não viram ninguém. Senão Jesus. Irmãos, o caráter do reino, a edificação da igreja de Cristo, ela ouve Jesus e só vê Jesus. O que está fora disso não é do reino de Deus, é do outro reino. E é interessante, amados irmãos, eles ouçam Jesus, ouça a sua palavra, ouça a sua palavra. As 7 igrejas do Apocalipse, ouça o que o Espírito diz à igreja, que do modo ou outro, irmãos, nós estamos tendo ouvidos biológicos e não ouvidos espirituais. Então nós não estamos ouvindo. Nós precisamos ouvir ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E se ouvirmos a voz do Espírito Santo, não tenha dúvida nenhuma que eu e você, nós vamos nos arrepender. Porque sem arrependimento não há crescimento espiritual. Arrepender, que do modo um do outro nós estamos descaminhados. Então ele faz essa colocação maravilhosa, erguei-vos, não tem mais. Então eles, imediatamente, ele diz eles, a resposta imediata. Então eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Ouvir, ver Cristo é o reino. O fundamento que é Cristo, a igreja, a cruz, irmãos, ela só tem uma coisa: ver e ouvir Cristo. O resto é tudo consequência. E se do modo ou outro nós perdemos de vista a palavra de Deus e o próprio Jesus, porque poderia falar assim, o Senhor ouça Ele, parou aí. Aí você vai encher sua mente muitas vezes de conhecimento bíblico. Ele falou, não, você tem que ver. E ver é trazer a realidade de Cristo como o Rei, o Senhor, o soberano, para a vida pessoal, conjugal, familiar, assembleia. Trazer a realidade espiritual. Ouça e veja com os olhos da fé. Isso daqui, irmãos, é tão tremendo e é tão maravilhoso para a nossa vida. Somente Jesus e mais ninguém. Somente Jesus.
Falta-nos muito de visão celestial, visão espiritual, irmãos. Nós estamos como aquele que Jesus curou a cegueira dele e perguntou: você está vendo? Olha, eu estou vendo a árvore e homens, não sei distinguir direitinho. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Mas preste atenção. O Espírito Santo está aqui. E Ele está tocando eu e você, para que nós tenhamos uma visão mais plena e sabemos distinguir entre árvore e homem, o que é celestial e o que é terreno, o que é luz, o que é trevas, o que é espiritual e o que é carnal. Se não tiver uma revelação, irmão, plena do Senhor, nós vamos confundir. E nós vamos achar que aquilo é espiritual e não é. É carnal. Então a necessidade de ver, ouvir Cristo, tudo que é verdade sobre Jesus como homem celestial, também tem que ser verdade na igreja. Porque Jesus é o único modelo. Nós não temos outro modelo. Qual outro modelo? Algum homem é modelo? Absolutamente não. Paulo fala assim: sede imitadores de Deus. Depois ele fala: sede meus imitadores, mas naquilo que eu sou de Cristo, vocês devem ser os meus imitadores. Irmãos, esses fundamentos precisam, irmãos, nós precisamos ouvir Cristo, ver Cristo. Talvez nós estamos ouvindo muito sobre Cristo e nós não temos conhecido Cristo. Nós estamos nos perdendo em muitas palavras, porque os nossos olhos estão para baixo. E nós temos que olhar para cima. Elevo meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? Do monte? O único monte, irmãos, que tem o nosso socorro é o Monte Calvário. Esse sim é todo o nosso socorro, é toda a nossa salvação, é toda a nossa esperança, e deve ser a nossa vida, que gira em torno de um centro, e esse centro é Cristo. E fora de Cristo, irmãos, Deus não tem mais nada para mim e para você. Aos pés de Jesus, Simeão, que maravilha, o Espírito Santo de Deus revelar a Simeão: você não vai morrer enquanto não ver a consolação de Israel. E aquele homem firme ali, nasceu. Lá vai Simeão, pega e levanta: Senhor, meus olhos já viram. Por quê? Eu já ouvi falar. E lá tudo que está no Velho Testamento falava desse Messias. Mas agora meus olhos viram. O Senhor pode levar o teu servo, porque ele viu a salvação de Israel. Realidade espiritual, irmãos, torna-se vida para nossas vidas. E vida é Cristo. E somente Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus continue falando no nosso coração, irmãos. Que Deus continue falando. E que não haja em nós um coração endurecido. Hoje, se ouvires minha voz, não endureçais vossos corações. Mas receba a palavra de Deus como palavra de Deus. E fatalmente, irmãos, a palavra de Deus recebida, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar novamente. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.